Gente, me diz se não dá para se apaixonar por esse casaquinho. Olha só que coisa mais linda que ficou esse casaco. Maravilhoso, esse fio é espetacular. Ele tá fazendo muito sucesso aí entre as tricoteiras. É maravilhoso, é o fio marfim da Círculo. Olha que amor que ficou, tem cores lindas. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, professora de tricô e crochê, e aqui no meu canal você aprende principalmente peças em tricô para bebês, infantis. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou mostrar aqui para vocês o fio, é o fio marfim da Círculo. Ele tem 400 metros e o novelo tem 200 gramas. O tex dele é 500, ele é 71% acrílico, 18% poliamida e 11% poliéster. As agulhas de tricô recomendadas vão de 5 a 7. Eu sempre aconselho vocês fazerem uma amostra para ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto. Tem pessoas que têm o ponto mais apertado, outras têm o ponto mais solto. Então, você deve sempre fazer uma amostra para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar melhor, para ele não ficar muito aberto e também não ficar muito fechado e a peça ficar muito dura, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a cor. Essa cor é a 9010 e ela sempre é um degradê dessa forma aqui. Tem verde, tem azul, tem bege, tem cinza, tem cores maravilhosas, tá? Para esse tamanho, que vai servir de 2 a 3 anos, eu explico também para vocês fazerem maior, se vocês quiserem aumentar aqui, tá? Dá para fazer um pouco maior. Então, para esse tamanho, eu usei um novelo apenas e ainda, olha, me sobrou esse restinho aqui, tá? Eu pretendia fazer mais comprido para aproveitar todo o fio, mas eu achei que ia ficar muito comprido. Então, olha, ainda me sobrou tudo isso aqui. Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais comprida a manga, se vocês quiserem aumentar aqui na cava. Então, um novelo, eu usei a agulha número 6. Então, se vocês tiverem mais ou menos aí a minha tensão de ponto, um novelo vai ser suficiente. Então, eu usei a agulha número 6. Aqui no vídeo eu vou trabalhar com agulha circular, que é porque me facilita aqui na bancada e eu consigo ir mostrando para vocês como que tá ficando o trabalho, tá? Nós vamos precisar de 2 alfinetes para deixar as mangas em espera, esses alfinetes de segurança. Se você não tiver, não tem problema, você pode passar um fiozinho de lã dentro dos fios para deixar eles ali aguardando. Vamos precisar também de marcadores. Vocês podem usar aqueles marcadores convencionais ou esses marcadores aqui feito com aquele nozinho corrediço, tá? De lãzinha mesmo, como você preferir. Eu usei 1, 2, 3, 4 botões. Eu escolhi esses botõezinhos aqui, mas você pode usar o botãozinho que você gostar mais. Se você usar um botão menorzinho, você pode diminuir a distância da casinha. Se você colocar um botão maior, você pode aumentar a distância da casinha. Precisamos de tesoura, uma agulhinha de costura e a fita métrica, é lógico, sempre tem que estar por perto, né? As medidas eu vou passando para vocês conforme eu for falando no vídeo, mas eu vou deixar aqui também mais ou menos aqui quanto que ficou a altura total do nosso casaquinho, ó. A altura total ficou com 38 centímetros, peraí, deixa eu ajeitar melhor aqui. 38 centímetros de altura total. Aqui o corpo, 23 centímetros. A manga, 21 centímetros, tá? E aqui de largura, ó, bem aqui abaixo do peito, ficou com 30 centímetros. Aqui abaixo, durante a nossa confecção, eu aumentei alguns pontos, ó. Então, ele foi para 33 centímetros, tá? Percebam que o casaquinho está mais
arredondadinho aqui, maior, então foi porque eu aumentei alguns pontos para ele ficar mais à vontade. Então, agora sim, feito isso, vocês já conheceram os materiais, já viram como ficou, vamos para nossa aula. Esse novelo, ele vem aqui com o puxe fácil, ó, para você tirar o fiozinho de dentro e começar pelo lado de dentro. Mas nesse caso, eu quero começar com o lado mais claro por cima. Como a nossa blusa vai ser top-down, começando de cima para baixo, eu quero que a parte mais clara fique na parte do pescoço. Então, eu vou trabalhar com o fio, olha, eu tirei o rótulo e puxei aqui o fio de fora, tá bom? Aqui, olha, eu coloquei 68 pontos na agulha e vou trabalhar com a agulha número 6. Eu vou deixar 6 pontos em tricô no início e 6 pontos em tricô no final. E o restante eu vou trabalhar em ponto barra um por um. Então, vamos lá. Então, vou fazer 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou fazer um meia e um tricô. Um meia e um tricô, até sobrar 6 pontos no final. Aqui, olha, eu tenho 2, 4, 6 e 7. Só para dizer, olha, que eu finalizei com meia. Aqui eu tenho que fazer mais um tricô, que vai ser o acompanhamento do ponto barra. Eu vou fazer aqui, olha, 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. E para ficar um acabamento bem bonitinho, vocês não precisam fazer, pode terminar em tricô. Eu vou colocar o meu fio para trás e vou tirar esses 2 últimos pontos sem fazer, tá? Vou virar o meu trabalho. Lembrando que eu estou trabalhando com agulha circular, porque eu gosto mais de trabalhar com a circular. Vocês podem trabalhar com a reta normalmente. Olha só, o meu fio está aqui, ó, 2 pontos para dentro. Mas eu vou trabalhar normalmente aqui o primeiro ponto em tricô, ó. Trabalho em tricô. Como eu falei, não é necessário vocês fazerem essa borda, tá? E o tricô. Então, eu vou trabalhar agora 6 tricôs, tanto no direito quanto no avesso, são 6 tricôs de borda. 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui, olha, eu vou acompanhar os pontos. Percebam que aqui eu tenho um ponto meia. Então, onde tem meia, eu faço meia. E aonde tem tricô, eu faço em tricô. Um meia, um tricô. Eu vou fazer isso até o final da carreira. Então, aqui faltando 6 pontos, eu finalizo em tricô e eu volto novamente para fazer o final com vocês. Chegando aqui no final, olha só, eu tenho 6 pontos. Eu vou finalizar em tricô, mas eu vou fazer somente 4, porque eu quero fazer a bordinha. Então, fiz 4 pontos, vou colocar o fio para trás e vou tirar os 2 últimos sem fazer. Volto para o direito. E aqui no direito, eu vou repetir a mesma coisa, olha, 2 tricôs, ó, meu fio está lá para dentro, mas eu faço 2 tricôs normalmente. E trabalho, na verdade, 6 tricôs, né? 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu trabalho em ponto barra e vou fazer a mesma coisa. Finalizar aqui em 6 tricôs, tirando 2 sem fazer com o fio para trás e volto acompanhando os pontos. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer a casinha de botão. Estamos pelo lado direito novamente, agora nós vamos fazer a casinha de botão. Se você não quiser fazer a casinha de botão, abrir a casinha com o próprio botão, também pode, tá? Então, nós vamos fazer 2 tricôs aqui e vou fazer mais um. Agora, nós vamos dar uma laçada na agulha, vou envolver a agulha, vou pôr o fio para trás e vou voltar para frente. E vou trabalhar 2 pontos juntos. Então, essa é a casinha de botão. Uma laçada e 2 pontos juntos.
nós temos que ter aqui 6 pontos. Então, eu fiz 2, 4, 5 e 6. E agora, inicio novamente o ponto barra, seguindo, acompanhando, finalizo aqui a carreira com 6 tricôs. Se você estiver tirando os 2 sem fazer, tira. E depois, volta toda a carreira do avesso, acompanhando os pontos. Olha só que lindo que fica esse fio. Ele é cheio de pelinho, mas ele não solta os pelinhos, fica um efeito muito lindo. Nessa fase agora, nós vamos começar a separar o corpo das mangas para fazer os aumentos. Eu fiz os meus marcadores em fiozinhos de lã. Você pode usar o marcador que você gostar mais de usar, tá? Então, eu vou usar esses aqui, porque eu acho que eles se ajustam mais e não deixa buraquinho no nosso trabalho. Nós vamos deixar 12 pontos aqui para a parte da frente. E eu vou trabalhar nosso casaquinho em meia, respeitando ainda os pontos de borda em tricô. Serão 6 tricôs, 1, 2, 3. Aqui, olha a nossa casinha, 4, 5 e 6. Nós vamos fazer a casinha a cada 10 ou 11 cordões de tricô, ou seja, a cada 20 ou 22 carreiras. Se o seu botão for muito grande, você pode aumentar a distância. Se seu botão for menor, você pode diminuir a distância, ou fica a gosto de vocês. Se vocês quiserem colocar vários botõezinhos ou menos botõezinhos, isso não interfere, tá? Você pode fazer a seu gosto aqui essa distância. Então, aqui temos 6 pontos, nós temos que ter mais 6 para completar 12. Então, eu vou fazer 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, temos 12 pontos aqui para a parte da frente. Nós vamos começar o aumento. Para fazer o aumento, eu vou fazer uma laçada torcida. Eu vou girar o fio e vou colocar aqui na agulha, ó, tá? Então, como eu vou fazer de novo, ó. Só torcer o fio aqui, ficou um ezinho, eu coloco na agulha. E aqui eu vou colocar o marcador, porque nós sempre vamos fazer um aumento antes e um aumento depois do marcador. Esse aqui eu posso ajustar, vou colocar aqui para trás. Entre os marcadores, eu vou deixar 2 pontos meia, 1 e 2. Vou colocar outro marcador, tá? Então, eu vou deixar sempre um marcador antes e um marcador depois dos 2 pontos em meia. E sempre vou fazer um aumento antes e um aumento depois, deixando esses 2 meias aqui sempre no centro. Agora, eu faço outro aumento. Vamos fazer os pontos da manga. Para a manga, eu vou deixar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou repetir a mesma coisa. Vou fazer um aumento, colocar o marcador. Eu posso ajustar, faço 2 meias, 1, 2, coloco outro marcador e faço outro aumento. Para as costas, nós vamos deixar 18 pontos. Então, eu vou contar aqui 18 meias. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos repetir. Um aumento, um marcador, 2 meias, 1, 2, um marcador, outro aumento. E agora, a outra manga, 9 meias, igual nós fizemos aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. A mesma coisa. Um aumento, um marcador, 2 meias, outro marcador, um aumento. E aqui temos que ter 12 pontos, então, eu finalizo todo em meia aqui com 12 pontos. Finalizo essa carreira, 6 tricôs, 2 sem fazer, e volto toda a carreira em tricô, inclusive os aumentos. Fiz aqui o meu lado do avesso, e cada hora eu tô me apaixonando mais. Olha, então, nós vamos fazer assim agora. Vamos continuar com os 6 tricôs de borda, vamos continuar fazendo os pontos meia, que vão aumentando, né? A cada carreira do direito, a gente aumenta um ponto antes do marcador, fazemos os 2 meias e aumentamos aqui um ponto depois do marcador. Por 4 vezes nós vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4. Então, serão 8 aumentos a cada carreira do direito. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. O avesso, a gente volta sempre em tricô, tá certo? Nós vamos fazer 14 aumentos. Como vocês vão saber que vocês já fizeram 14 aumentos? Nós começamos aqui com 12 pontos. 12 mais 14 são 26. Quando a gente tiver 26 pontos aqui, significa que nós já aumentamos 14 vezes, tá? Se vocês quiserem uma peça maior, vocês podem continuar aumentando, fazendo um pouco maior. Se vocês quiserem que a sua peça fique um pouco menor, pode também fazer menos aumentos, tá? Eu vou fazer a minha aqui por 14 vezes, 14 aumentos. E aí, eu retorno, mostro pra vocês em quanto que ficou em centímetros, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, agora, todo lado do direito, a gente aumenta um ponto antes, um ponto depois do marcador, sempre ficando com os 2 meias centrais aqui, tá? Entre os marcadores, e o avesso é sempre em tricô. Só isso. Olha só que coisa linda que ficou aqui a nossa pala. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem continuar fazendo os aumentos, fiquem à vontade. Se quiser diminuir também, podem fazer menor. Ó, a minha pala aqui ficou com um total de 16 centímetros, tá? Então, essa é a altura da minha pala. E olha só que degradê mais lindo que ficou aqui, já se formando. Nessa carreira, nós vamos separar o corpo das mangas, tá? E eu vou fazer o seguinte também. Como a gente vai trabalhar primeiro o corpo e depois as mangas, o degradê, ele vai se formando, né? Vai se formando e vai escurecendo. E aí, se eu trabalhar primeiro o corpo e depois for trabalhar as mangas, aí aqui, logo aqui, olha, as mangas já vão ficar mais escuras, pegando essa parte mais escura do nosso novelo. Então, eu vou trabalhar um pouquinho do corpo e vou separando um pouco também do fio mais claro para eu colocar nas mangas quando eu for trabalhar, tá? Se vocês quiserem fazer isso, pode fazer, ou se não, pode seguir reto e depois deixa também a manga um pouquinho mais escura, tá? Então, eu vou calculando, de acordo que vai mudando o fio para mais escuro, eu vou tirando um pedaço para depois poder trabalhar as mangas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. É só cortar o fio e deixar um pouquinho do mais clarinho também para fazer as mangas e ela ficar num degradê igual a parte da frente. Então, aqui, olha, nós começamos... lembrando outra coisa, eu fiz a minha casinha depois dos 10 cordões, ó, fiz a minha primeira casinha aqui, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, eu fiz a outra casinha, tá? Então, eu fiz 20 carreiras para fazer a outra casinha. Aí, também, vejam como vocês querem fazer a de vocês.
Nós começamos com 12 pontos e nós aumentamos 14 pontos. Eu tenho que ter aqui até o marcador 26 pontos. Então, eu vou trabalhar seguindo como eu vinha fazendo até o marcador por 26 pontos. Cheguei aqui, olha, no marcador, não vamos mais precisar dele. E aqui, esses 2 pontos que a gente tinha entre os marcadores, eu vou deixar um para a parte da frente. Então, nós vamos ficar com 27 pontos. E o outro, eu vou deixar aqui para a parte das mangas, que eu vou deixar ela em espera. Então, eu vou tirar aqui o marcador. A manga, nós começamos com 9 pontos. Aumentamos 28 pontos, ficamos com 37. E agora, eu vou pegar um ponto de cada lado, nós vamos ter 39 pontos para manga. Então, eu vou tirar e colocar num alfinete de espera, tá? Se vocês não tiverem um alfinete, vocês podem passar um fiozinho de lã aqui, ou deixar numa outra agulha. Então, é só passar todos os pontos agora pro alfinete. Olha só, cheguei aqui no marcador, vou tirar o marcador e vou passar 1,6 para cá, para nossa manga. Vamos trabalhar aqui a parte das costas, então, vou ajustar bem aqui, olha, para poder trabalhar a parte das costas. As costas, nós começamos com 18 pontos, aumentamos também 28 pontos. Vamos pegar um de cada lado e vamos ficar com 48 pontos. Então, já trabalho esse aqui, ajustando bem, olha. Ajusto aqui. E vou trabalhar até o marcador ali. Cheguei aqui no marcador, vou tirar e vou passar 1,6 para cá. E o outro 1,6 vai ser para a parte da outra manga. Então, eu tiro um ponto, tiro o marcador e vou repassar todos esses pontos aqui pro alfinete. Cheguei aqui, olha, tiro o marcador, passo 1,6 para cá. E aí, eu só trabalho os pontos finais aqui. Passo esse 1,6 para cá também, tiro o marcador e vou finalizar a carreira normalmente, como a gente vinha fazendo. Olha só que amorzinho, gente. É apaixonante esse fio, né? Fica muito lindo. Aqui agora nós vamos trabalhar o corpo por mais ou menos aqui uns 10, 11 centímetros. Depois eu quero aumentar um pouquinho no barrado, tá? E aqui, como eu falei na mudança de cor, para ficar igualzinha o corpo e as mangas, se vocês também quiserem, vocês podem trabalhar junto. Se vocês tiverem uma outra agulha no mesmo número, vocês podem ir trabalhando as mangas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho aqui outra agulha, eu vou colocar aqui, e vou também separar aqui o meu fio, eu vou ver quando que ele vai mudar de cor, vou separar e vou trabalhar junto as duas mangas para vocês verem que também dá certo, tá? Então, eu vou fazendo aqui o meu e eu volto para explicar também como eu fiz as mangas. Voltei aqui para mostrar para vocês como que está ficando, olha. Então, eu fiz um pouquinho, ó, eu fiz o corpo, depois eu fiz da manga, das duas mangas. Eu tenho uma só a mais, ó. Então, eu faço aqui as carreiras, umas 6 carreiras, e depois eu passo para essa manguinha aqui. Recoloco aqui o alfinete, passo a agulha para essa manga e faço essa manga. Aí, depois eu retorno aqui no corpo, que é onde eu tô trabalhando com a agulha circular, tá? Mas não é obrigado a fazer desse jeito, eu estou fazendo porque eu quero que fique todo o degradê, tá? Então, eu vou terminar aqui até o corpo, até chegar mais ou menos aonde eu quero fazer os aumentos para ficar mais rodadinho. E a manguinha eu vou terminar só uma, a outra eu volto para terminar com vocês.
Espero que vocês estejam entendendo, ó. E aqui já tá quase na hora de fazer outra casinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer mais uma carreira e na próxima eu vou fazer mais uma casinha. Finalizei aqui, olha, uma manguinha, olha que só que gracinha que ficou, ela tá aberta, e aqui foi a união, onde eu fui fazendo a união do fio para ir mudando de cor, né? Então, aqui uma tá pronta, e a outra, olha, só falta fazer aqui a barra, então eu vim terminando ela aqui, eu vou mostrar para vocês quantos centímetros eu fiz aqui da manga. Eu fiz por 17 centímetros aqui, olha, um pouquinho mais, ó. Deu 18 centímetros a minha manga. E agora aqui eu estou pelo lado do avesso, nós vamos diminuir alguns pontos para fazer a parte da barrinha, tá? Então, eu fiz assim, olha, para ajustar o punho, eu fiz 3 pontos, 1, 2, 3, e peguei 2 pontos juntos. E fiz isso por toda a carreira. 1, 2, 3, e peguei 2 pontos juntos, tá? Eu vou fazer isso até o final. E agora, aqui, olha, eu vou finalizar com o ponto barra, igual o ponto que nós iniciamos aqui, olha, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Eu fiz aqui por 8 carreiras e arrematei. Se você quiser fazer mais estreito ou mais largo, fica a gosto, pode fazer também. Pode fazer mais largo também para dobrar, então, tudo isso aí é a gosto de vocês. Eu fiz por 8 carreiras e vim arrematando. Depois, agora, é só costurar. Eu vou finalizar essa outra aqui e venho costurar com vocês. Fiz aqui, olha, as minhas 8 carreiras e agora eu vim arrematar com vocês, porque pode ser que tem alguém que ainda não saiba. Nós vamos trabalhar 2 pontos, ó, trabalho 2 pontos, pego esse primeiro ponto que nós trabalhamos e jogo por cima do segundo, jogo para fora da agulha. E agora eu vou trabalhar de 1 em 1, trabalho 1, fico com 2, eu pego esse segundo ponto e jogo por cima. Eu vou fazer isso até sobrar um ponto. Passo por cima, jogo para fora, trabalho mais um. Pego o que está por dentro da agulha, passo por cima e jogo para fora, tá? Até ficar um ponto. E aí, depois, a gente corta um bom pedaço de fio para poder costurar. Vai ser a única costura do casaquinho, vai ser essa das mangas. Sobrou um pontinho aqui, a gente alonga esse ponto. Vou cortar um bom pedaço de fio para costurar aqui essa lateral toda da manga, olha. Então, eu corto esse pedaço, passo aqui por dentro do último ponto e vamos ajustar. Ajustei bem. Agora, a gente vai costurar sempre pelo lado do direito. Então, eu venho aqui com a agulha. E aqui, olha, pelo lado do direito, a gente vai costurar. Então, eu estou aqui, ó, nesse primeiro pontinho, eu venho, pego bem aqui no primeiro ponto. E volto lá no primeiro ponto para ajustar bem e dar um nozinho. Puxar com cuidado, que esse fio é delicado, para não ficar soltando os pelinhos, tá? Então, olha, puxo aqui, ajusto. E agora, aqui, eu pego um pontinho desse lado e um pontinho do outro, ó. E vou ajustando sem deixar repuxar, só ajustando. Venho aqui, pego um pontinho desse lado e um pontinho ali do outro.
e vou fazer isso até aqui o final, tá? Chegando aqui, olha, a gente vai ajustar aqui, igualando certinho aqui e costurando aqui até o final, ó. Igualando essas duas meias aqui e pegando aqui uma desse lado e uma desse lado, tá? E depois é só colocar o fio pra dentro e arrematar. E depois a gente volta aqui a fazer a parte do corpo. Olha só, gente, costurei as minhas duas manguinhas. Então, aqui eu vou medir para vocês a altura total que ela ficou. Bem aqui debaixo da axila, ela ficou com 21 centímetros, tá? Esse comprimento vocês podem fazer mais curta, podem fazer mais comprida, de acordo com o que vocês gostarem. Então, essa é uma manguinha e essa é a outra manguinha. Aqui, olha, eu já emendei o fio. E aqui, na parte do meu corpo, eu fiz por 30 carreiras, tá? Eu vou tirar a medida aqui pra vocês também, pra vocês verem com quanto que eu fiquei aqui. Como está na agulha, não dá pra ver a medida muito exata, olha. Fiquei aqui com 18 centímetros, tá? Então, eu fiz 30 carreiras depois que eu uni as três partes, né? As duas frentes e as costas. Agora, vocês podem seguir fazendo até a altura que vocês quiserem. E aqui, olha, eu vou finalizar em cordões de tricô, tá? Se você, igual aqui, como estamos fazendo, tricô no direito e tricô no avesso. Se vocês gostarem mais, pode finalizar com ponto barra também. Aqui, vocês podem seguir da mesma maneira, reto, ou fazer como eu vou fazer agora. Eu vou aumentar alguns pontinhos para ele ficar mais godezinho. Godê significa mais abertinho. Eu tenho aqui, olha, tudo isso aqui de fio. Então, eu vou fazer esses aumentos e vou trabalhar até acabar meu fio. Quando eu tiver quase no finalzinho, é que eu vou fazer os cordões de tricô, tá? Então, vocês podem fazer o comprimento que desejarem, pode continuar reto, ou podem também fazer assim como eu vou fazer, tá? Não são muitos pontos, eu vou aumentar de 5 em 5 pontos. Os pontos aqui de borda, eu vou manter. Então, eu vou fazer os 6 pontos em tricô, né? E já vou aumentar um ponto aqui, vou pôr o fio para trás e vou fazer um aumento, como nós fizemos ali para nossa cava. Aí, eu conto 5 pontos, 1, 2, 3, 4 e 5, e aumento outro. Se você quiser que fique mais godê, você pode fazer de 4 em 4, de 3 em 3. Se você quiser que fique menos godê, você pode colocar 6, 7, tá? Tudo isso aí é a gosto de vocês. E tem que ver também quanto que vocês têm de fio, tá? Então, eu vou fazer a cada 5, 1, 2, 3, 4 e 5. E faço um aumento. Depois, é só seguir fazendo em tricô pelo avesso, meia pelo direito, né? Como a gente vinha fazendo, não precisa mais aumentar. Se vocês estiverem fazendo a casinha, não esqueça de fazer a casinha na mesma distância que você fez a outra. Então, é isso. E aí, eu vou terminar, a hora que eu terminar o meu fio e a minha peça, eu arremato da mesma forma que arrematamos aqui e vai estar pronta a nossa peça. Então, eu vou finalizar a minha, vou fazer os acabamentos, pregar os botõezinhos e volto para mostrar como ela ficou maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá, terminando. Finalizei aqui o meu casaquinho, fazendo os acabamentos. Olha só que coisa mais linda que ficou. E aqui, olha, eu falei para vocês que iria usar todo o fio, mas eu achei que ia ficar muito grande pelo tamanho, aqui ia ficar desproporcional. Mas se vocês quiserem que fique um sobretudo, vocês podem continuar fazendo para aproveitar
todo o fio. Olha só, do começo eu fiquei com 23 centímetros, tá? Então, eu parei por aqui, finalizei em cordões de tricô, fiz 8 carreiras e arrematei. E por dentro arrematei todos os fios, preguei os botõezinhos e ficou essa maravilha aqui. Então, eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Tudo isso é uma retribuição ao meu trabalho e me ajuda aqui a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!